Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos com a novidade aqui no canal, destacando tudo que de melhor aconteceu na rodada. E olha só, Vasco líder e Flamengo no Z4, quem diria, hein? Técnicos demitidos, Fernando Diniz pressionado, Fogão a surpresa e o Inter chegando. Você vai mergulhar a partir de agora nos destaques da quarta rodada do Brasileirão. Então, vem comigo! E a gente começa destacando, claro, o líder do Campeonato Brasileiro, o Vascão, meteu 3-0 no Ceará em pleno estádio do Castelão. E ó, só podia ser um 3-0 para dar a liderança para o Vasco, que está igualado em pontos com Inter e Atlético Mineiro, mas ainda assim com um jogo a menos. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento e na frente pelo saldo de gols. Precisava fazer 3 e não é que fez. O Vasco, que não era líder do Campeonato Brasileiro desde 2012, 8 anos depois, olha o feito. Começa bem o Vascão, esse Campeonato Brasileiro, ramonizado pelo técnico Ramon Menezes. Ele não quer atrair os louros para si próprio, né? Tem, claro, divide com o elenco, mas claro que a torcida, até por ele ser ídolo, ter sido vitorioso no clube, tem todo o respaldo da torcida. E usou uma estratégia muito interessante, o Vozão jogando em casa, teve mais posse de bola, até ameaçou mais, finalizou mais, para falar a verdade, né? Teve uma bola na trave do Rafael Sobis, mas o Fernando Miguel, na verdade mesmo, pouco trabalhou. No segundo tempo, deu uma espetadinha, pressionou a saída de bola, e não é que o Benítez, bom jogador esse Benítez, hein? Roubou a bola do Luiz Otávio, o Andrei tocou pro Cano e tocou pro Cano, é gol, né? O Cano na frente do goleiro, Cano, Herman Cano, esse argentino que faz gol pra caramba, fez 29 na temporada passada, já tem 12 nesse ano pelo Vasco. É impressionante, ele na cara do goleiro, na cara do Fernando Praz, abriu o placar. E aí o Felipe Bastos, os dois são artilheiros do campeonato, hein? O Felipe Bastos tem 3 gols marcados também, juntamente com o Cano, com o Paulo Guerreiro. Cara, desferiu um chutaço de fora da área que não tinha como o Fernando Praz buscar, né? O Thales Magno pelo lado esquerdo, ele tenta dar o passe, sai o desvio, a bola vem quicando, né? Ele chuta na cara da bola, né? Peito de pé, pega na veia, na gaveta. O Felipe Bastos, que também tem uma passagem pelo Vasco, né, identificado com a torcida e que tem essa característica de um chute a média distância, mas ele não tá fazendo só isso não, ele tá marcando bem, tá jogando muito bem nesse time do Vasco. E aí, para fechar a conta, o Ribamar, que recém havia entrado, já pegou o Ceará desorganizado, acabou tocando pro gol na saída do Fernando Praz. 3-0, Vasco líder, e o Vozão amargando, pelo menos por enquanto, a zona do rebaixamento. Ficando ainda na quinta-feira, o São Paulo ficou no empate com o Bahia em pleno Morumbi, e olha que poderia ter sido muito pior, porque saiu perdendo. Antes ainda o Bahia teve um pênalti sofrido pelo Rodriguinho, marcado pelo VAR, em que o Thiago Volpi defende. O time, ao invés de se animar com essa defesa do Volpi, quem continua atacando é o Bahia, explorando os contra-ataques, porque o São Paulo fica mais com a bola, mas naquela posse estéreo que a gente já falou, né, que não serve para nada. Aí o Bahia no contra-ataque, no lançamento do Rodriguinho, espetacular, o Rossi abre o placar e aí se fecha, né? E em mais umas espetadas quase que sai o segundo, como por exemplo no lance do Elber no segundo tempo. E aí na segunda etapa, o Fernando Diniz muito pressionado, né, vai no abafa, termina o jogo com 5 atacantes, promove a estreia do Luciano, que ele pediu na troca com o Everton lá, que foi pro Grêmio, e ele acaba fazendo o gol lá no finalzinho, 38 minutos, numa casquinha do Gonçalo Carneiro. Mas foi muito pouco para o que se espera do São Paulo, há uma pressão enorme da torcida pela saída do Diniz, por mudanças na diretoria, com relação ao elenco e tudo mais, mas a informação é que por enquanto isso não vai acontecer. Tem 4 meses para uma nova eleição e o São Paulo deve manter o Fernando Diniz, deve manter a filosofia, e depois quem vai cuidar disso é a nova gestão. Mas o fato é que o Diniz está pressionado e o São Paulo mais uma vez apresentou um futebol burocrático, modorrento, sem criatividade, sem organização, sem padrão, muito pouco, né? E ao Bahia faltou ambição, poderia ter saído com a vitória no Morumbi. O Santos conseguiu uma grande vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro. Olha o trabalho do Cuca aparecendo, né? Jogando cada um no seu quadrado, naquilo que a gente já tinha falado. O Alisson dessa vez jogou até improvisado na defesa ali, ao lado do Luan Pérez, mas no meio de campo com o Jobson, com o Pituca, com o Carlos Sanches, na frente o que tá funcionando, né? Com o Caio Jorge lá como centroavante, mas o Marinho e o Soteldo. O Marinho tem sido o cara do Santos, ele faz tudo, ele dá assistência, ele chuta, desferiu aqueles mísseis
mísseis que ele está acostumado, um golaço de perna esquerda de fora da área para vencer o goleiro. Importantíssima vitória da sequência. O Santos está vivendo um período tão turbulento administrativamente, politicamente, financeiramente, mas o importante são as vitórias, a evolução do time, que o Cuca tenha tempo para trabalhar. Baita vitória do Peixe. A grande surpresa foi a vitória do Fogão sobre o Galo, o Atlético Mineiro, que é a sensação desse campeonato, né? Conseguiu barrar os 8 jogos de invencibilidade no comando do Sampaoli e ainda conquistou a primeira vitória no campeonato. Para isso, Paulo Autori montou uma estratégia lá para tentar frear o argentino e conseguiu. 75% de posse de bola do Atlético, mesmo jogando fora de casa, 30 finalizações contra 10. E nessa estratégia você precisa ser muito efetivo, muito eficiente. Não pode bobear quando tem a chance de marcar. E foi o que o Botafogo fez. Contou com a sorte também, a trave ajudou lá numa bola do Júnior Alonso, outra do Savarino, mas quando teve a oportunidade de marcar através da velocidade e da força ofensiva do Luiz Henrique e do Luiz Fernando, o Botafogo conseguiu fazer o seu primeiro gol. E ainda teve um gol anulado no segundo tempo e chegou ao segundo depois através do Caio Alexandre. Aí o Igor Rabelo descontou no finalzinho, lei do ex, aquela coisa toda, né? E foi 2-1, mas o Botafogo soube espetar na hora certa, soube aproveitar as oportunidades e soube travar os avanços desse Atlético Mineiro poderoso, né, que fica com a bola, que ataca muito, mas ainda assim ele teve dificuldades numa grande atuação dos dois zagueiros, o Canu e o Marcelo Benevenuto. Grande vitória do Fogão, que trava esse Atlético em ascensão, e também para o Fogão, né, importante para dar moral, para seguir crescendo na tabela. No estádio da Serrinha, o Fortaleza conseguiu uma grande vitória sobre o Goiás, 3-1, destaques para Romarinho, jogou muita bola, o Yuri César fez 2 gols, o Wellington Paulista marcou primeiro logo a 7 minutinhos, teve um outro gol anulado do Fortaleza no primeiro tempo, aí vem o segundo, o Rogério Ceni coloca o Yuri César, ele participa dos outros 2 gols, vitória incontestável sobre o Goiás. Esse jogo acabou ocasionando a demissão do técnico Ney Franco, o que a gente não consegue entender. O Goiás conseguiu 1 ponto em 3 jogos, mas ele perdeu 15 atletas por conta da Covid-19. E não dá para entender essa demissão do Ney Franco nesse momento, por mais que você tenha mais expectativas em relação ao time. A informação é que o Alberto Valentim deve assumir a equipe, mas essa troca no comando técnico, especialmente por algo que a gente está vivendo, que foge da nossa responsabilidade, da nossa alçada, que foge completamente do padrão normal, já seria difícil de explicar em situações normais, né? Na 4ª rodada você demitiu um treinador. Pois é, mesmo numa pandemia o Goiás acaba fazendo isso. Não dá para entender. Mais um técnico demitido, desta vez o Eduardo Barroca do Coritiba. O Barroca que tem uma filosofia de posse de bola, de troca de passes, de infiltração, mas não é o que o Coxa precisa nesse momento. Não sou eu que estou dizendo isso, eu nem concordo com isso, mas enfim, o Coxa precisa se manter na Série A e busca prioritariamente o resultado em detrimento de esquema tático, e por isso, entendeu assim, acabou demitindo o técnico Eduardo Barroca, que sofreu uma derrota para o Corinthians, mas numa situação completamente atípica. O Ian Sassi é expulso com 15 minutos de jogo, depois de uma cotovelada no Ângelo Arauz. E aí o Corinthians tem um pênalti bizarro marcado a seu favor, em que o Jô desperdiça 2 vezes. Na primeira o goleiro Wilson se adianta, na segunda o Jô meio displicente, o Wilson defende mais uma vez, e aí o Corinthians abre o placar com o Léo Natel, num chute desviado. Depois o Sassá ainda empata no cruzamento da esquerda do William Matheus, ainda no primeiro tempo, e aí no segundo o Thiago Nunes mexe no time, já tinha mexido promovendo o Léo Natel, promovendo o Ângelo Arauz como titular, Luan no banco, nem entra, e aí ele tira o Gabriel e o Ramiro, coloca o Ederson e o Gustavo Mosquito, e aí o time, claro, fica todo no campo de ataque, com um jogador a mais, acaba criando muitas oportunidades. O Jô faz o segundo e o Gustavo Mosquito faz o terceiro. Grande vitória, fiz um vídeo aqui no canal analisando detalhadamente esse jogo. 3-1, a primeira vitória do Corinthians no campeonato, e o Coxa, que está lá embaixo, acabou perdendo o comando técnico. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras jogaram o jogo da grama sintética, né? Os 2 estádios têm esse tipo de grama artificial, mas o futebol ficou faltando, né? Realmente foi um jogo muito ruim das 2 equipes, pouca criatividade, um jogo truncado, faltoso, muito ruim. Foi a primeira vitória do Palmeiras contra uma equipe de Série A nessa temporada, mas ainda assim deixou muito a desejar. Tanto que os jogadores foram recebidos com protestos na volta para São Paulo. O Rafael Veiga até deu entrevista para a Rádio Bandeirantes
dizendo que é meio inexplicável isso, né? O time ganhou o estadual há poucos dias, agora consegue uma vitória. A gente está falando depois de um jogo em que o time venceu, para se ter uma ideia da cobrança do torcedor em relação ao desempenho do time. Ainda se espera mais desse Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo não encontrou o time ideal, mas já mudou o discurso em relação aos seus meias. Diz que agora vai dar chance para o Lucas Lima, para o Gustavo Scarpa, para o Rafael Veiga, para ver se eles se soltam, para ver se eles encontram o seu espaço no time. Será? Foi 1-0, mas ficou muito pouco ainda pelo que se espera do Verdão. No Beira-Rio, grande vitória colorada, 3-0 sobre o Atlético Goianiense. O técnico Eduardo Cudê resolveu preservar alguns titulares, chance para os garotos Praxedes e Peglo, botou o Matheus Jussa na lateral esquerda, o Potker no ataque, mas ele teve dificuldades, tanto que o primeiro tempo foi muito ruim e o Atlético Goianiense poderia ter aberto o placar, até abriu com o Mateuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. E aí vem o segundo tempo, logo no comecinho, o Musto faz 1-0, gol de cabeça, justo o contestado Musto, só que aí o senhor William Potker resolve se envolver numa confusão, dá um soco no Edson, acaba expulso. Tem uma imagem muito clara do Cudê colocando as mãos na cabeça, do tipo assim, eu tô ganhando o jogo. O Potker que dificilmente, né, tá sendo carinhado pela torcida, tá sendo contestado, enquanto o Cudê insiste em dar chances para ele, ele vai lá e faz isso. Aí, o que faz o Cudê? Inteligentemente, ele dá uma robustez pro time, né? Coloca o Edenilson e o Thiago Galhardo. Aí o Inter manda no jogo. O segundo gol acontece através de uma jogada do Galhardo, em que o Patrick, por cobertura, acerta o travessão e no rebote o Galhardo faz o gol. E o terceiro é um pênalti que ele sofre e depois ele converte. No gol ele homenageia o Paulo Guerreiro, que vai ficar de fora até o fim da temporada por uma grave lesão no joelho. Homenageia o Gabriel Busquilha, que perdeu o pai essa semana. O Galhardo se encontrou. É a principal contratação do Inter nessa temporada. Eu ouso a dizer que é o principal jogador. Vinha sendo com o Paulo Guerreiro, mas o Galhardo realmente se encaixou demais nesse time, tá à vontade, ele faz tudo, ele é meia, ele cria, ele faz gol. Tá muito bem realmente o Galhardo. E para substituir o Paulo Guerreiro, a informação que chega é que deve ser realmente Alexandre Pato, que rescindiu com o São Paulo e deve voltar a vestir a camisa colorada depois de 14 anos. Que loucura, hein? No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, a primeira vitória do Bragantino no Campeonato Brasileiro, 2-1 sobre o Fluminense. O jogo começou meio maluco, com gols relâmpagos, né? No primeiro minuto já saiu um gol do Alejandro, numa rebatida, numa espalmada errada do Muriel, né? Após um chute do Matheus Jesus. E na sequência o Nenê tá jogando muita bola, hein? O Nenê já tinha feito 2 gols de pênalti na vitória sobre o Inter e agora deu aquela chapada, golaço, empata o jogo no minuto seguinte, e aí depois o jogo fica meio morno, e lá no finalzinho o Luiz Felipe, numa grande jogada, decreta a vitória do Massa Bruta. 2-1 para o Bragantino, em Bragança Paulista. Um dos grandes jogos da rodada, talvez o maior, tenha sido o Grêmio e Flamengo no Maracanã, o reencontro após o 5-0 na semifinal da Libertadores, e olha que o Grêmio poderia ter se vingado, né? Não seria a mesma coisa, mas o Grêmio esteve próximo da vitória, criou para isso, fez um ótimo primeiro tempo, saiu na frente com o PP e depois acabou sofrendo um empate lá no finalzinho, num pênalti bobo do Kahneman, que erra o cabeceio, a bola bate no braço, o VAR aciona, o Gabigol quebra um jejum de 7 jogos e ali o Flamengo consegue um empate. Os dois treinadores foram muito mal, porque o Renato acaba recuando o time no segundo tempo, tira o Jean-Pierre, que era o melhor em campo, para colocar o Thiago Neves, nada acontece. Ainda assim o Grêmio teve chance para marcar com o Diego Souza e com o Isaac, mas enfim, o Grêmio desperdiça e o Flamengo chega ao seu empate. E o Domenech Torrent, que ainda está tentando se encontrar, tira o Everton Ribeiro, que era o melhor jogador do time, o cara que mais estava tentando algo. Tá estranho esse Flamengo, que ainda não se encontrou, fiz um vídeo sobre isso aqui no canal também, analisando esse empate mais detalhadamente, mas o Flamengo realmente ainda não é o Flamengo que encantou em 2019, até no início de 2020, sob o comando do Jorge Jesus. E com esse empate o Mengão tá, na zona do rebaixamento, quem diria, hein? E o cara dessa rodada, hein? Para mim são 2 candidatos. O Thiago Galhardo pelo Inter, que entra no segundo tempo contra o Atlético Goianiense, decide a parada, tá jogando muita bola realmente. E o argentino Herman Cano, que mais uma vez foi decisivo, é o artilheiro do campeonato, um dos, né? E leva o Vasco à liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficar com o Cano. Esse argentino tá jogando bola e tá levando o Vascão com 3 jogos apenas a ser o líder do Campeonato Brasileiro. E você? Comenta aqui embaixo o que achou do seu time, quem para você é o cara dessa rodada, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!